Daqui da Rede Execo, que é a Associação Juvenil então em Portugal nesta área, que tem agora pelo menos 20 anos de funcionamento, 18 anos de funcionamento, peço desculpa, e 17 enquanto associação juvenil juridicamente organizada. Nós rapidamente passámos deste apoio comunitário, desta intervenção comunitária entre jovens, para a escola, porque a escola, como sabemos, é o espaço onde a maior parte dos jovens está durante o dia, muito tempo, pelo menos, não é? É a família e a escola e depois as outras atividades de lazer fora destes dois espaços. O percurso que eu tive na altura tem ainda aqui uma base muito importante do Conselho da Europa, foi que eu entrei em contacto em 2000 com as metodologias da educação não formal e para mim foi das coisas mais importantes que eu tive, porque nunca mais trabalhei da mesma forma. E o que eu fiz na Rede Exec foi adaptei estas metodologias para o apoio nos grupos jovens, ou seja, criámos um manual com temáticas, demos formação e ainda hoje se dá formação aos jovens facilitadores e coordenadores dos grupos e ao mesmo tempo criámos um projeto também, que é o projeto de educação, que tem agora pelo menos 15 anos, que é a educação entre pares, portanto são jovens a falar com jovens e para a escola e têm as vantagens todas que implicam do testemunho em primeira mão, tanto para a visibilidade, para quem não é e para quem é. Deste percurso, obviamente, estes anos todos, houve mudanças em Portugal, não é? Há 15 anos atrás, a maior parte da homofobia, transfobia e bifobia era muito dos pares, havia uma discriminação muito forte e eu posso dizer que agora nós já não sentimos que seja o mesmo nível. Portanto, uma das coisas que a Casa aqui identifica claramente é que a maior parte das queixas que nós vamos recebendo, e depois vou explicar um pouco também o que é que a Casa aqui faz, vem grande parte dos adultos, seja professores, família, assistentes operacionais, pessoas que trabalham com a juventude. Desse projeto de educação, seguiu-se pouco depois o Observatório de Educação, que resumidamente era um formulário e que creio que ainda existe, mas não sei até que ponto está ativo este observatório ainda, mas funcionou durante bastantes anos, isso eu sei, em que recolhíamos anonimamente situações de homofobia e transfobia, quer de jovens, quer de adultos, portanto bastava ser no espaço escolar. Esse observatório foi bastante importante porque permitiu-nos dar voz e perceber um pouco qualitativamente o que é que acontecia e o que é que sentiam as pessoas que eram vítimas desta discriminação e da violência em contexto escolar, e foi também o que nos alimentou fortemente, conseguimos advogar em sede de audição parlamentar para que estas temáticas fossem incluídas na Lei de Educação Sexual em 2009 e felizmente tivemos uma vitória nesse ponto. Eu creio que a documentação e os testemunhos foram importantes para se perceber que a educação sexual tinha de incluir estas temáticas claramente. Depois disso fizemos um outro projeto, foi o projeto de inclusão e foi o último que eu estive ainda envolvida com a Rede Execo, que se inspirou, por um lado, numa campanha de cartazes feita na Irlanda pela Belong To, em que tinha cartazes rapazes e rapariga, e eu por acaso, infelizmente não se fez na temática trans, foi uma coisa que foi uma falha que eu penso não deveria ter acontecido e espero que um dia possa ser compensada uma nova campanha, mas procurámos fazer um estudo também, e foi, no fundo, o primeiro estudo em Portugal sobre o que é que se passava nas escolas e também incluiu alguns cartazes e um folheto com alguma informação. O que é que me leva à Casa Aqui e o que é que leva à Casa Aqui a ser fundada? No fundo, nós tínhamos na Rede Exec uma associação de base voluntária, de jovens para jovens, tanto que a associação é até aos 30 anos e assim tem-se mantido até agora. Eu, por exemplo, com os meus 42 não posso estar lá, basicamente sou uma visita, se quiser. Nós tínhamos situações extremas que não conseguimos dar resposta. Por um lado, pessoas que nos telefonavam a dizer eu acabei de tomar comprimidos e quero morrer, ou pessoas que tinham sido espancadas pela família ou tinham acabado de fugir de casa. Portanto, e uma associação de jovens e voluntária não tinha capacidade para dar resposta a estas situações. E em simultâneo, nós durante muitos anos em Portugal, apesar de termos neste momento, se calhar, somos dos países no mundo que temos uma situação mais favorável em termos legais e impar também em termos de ambiente social, havia muito pouco financiamento. Portanto, não havia, quanto mais financiamento para pagar a pessoas para trabalharem,
profissionalmente na execução, mas eu achei que isso estava errado. Nós tínhamos várias áreas de intervenção que tinham associações com técnicos dedicados a trabalhar estas temáticas e a LGBTI era a única que não tinha. E isso era uma questão que para mim me incomodava e eu não achava justo. E, portanto, a Casa Aqui acaba por surgir por estes dois motivos, para finalmente ter uma associação que obviamente nós fazemos ativismo, mas nós no fundo somos uma associação de trabalho técnico. Somos uma associação de profissionais. Portanto, nós, a equipa toda que trabalha aqui, toda a gente é paga e é isto que faz durante os dias da semana e não fazemos ao fim de semana porque infelizmente não temos verba para 24 horas, mas é diferente em termos, pensamos nós, de qualidade de resposta do trabalho comunitário, que é muito importante, ou seja, não deixa de ser vital. Portanto, o trabalho e a intervenção comunitária entre pares é a base, sem ela não há o resto, mas depois para as situações mais difíceis, mais extremadas, é preciso respostas. E por um lado, para evitar a revitimização, porque nós tínhamos muitas pessoas que pediam ajuda e eram maltratadas, ou não pediam ajuda porque tinham medo de ser maltratadas, e o Observatório de Educação, por exemplo, da Rede Exec, uma das coisas que nos mostrava era isso. A maior parte das pessoas não pediam ajuda e quando pediam, metade dizia, por exemplo, que corria bem, outros não. E então o nosso papel, no fundo, com a Casa Aqui, foi criar um Instituto Particular de Solidariedade Social, portanto nós somos uma resposta social e temos financiamento para estruturas e serviços concretos. O que é que nós temos neste momento a funcionar? Logo de base, que até não tem nenhum tipo de financiamento, é quase autofinanciada, temos uma clínica social em que temos psicólogos, psiquiatra e pedopsiquiatra especializados na área e temos preços mais baixos conforme os rendimentos das pessoas e a situação em questão. E temos desde 2016, finais há cerca de 4 anos, um gabinete de apoio à vítima para a juventude LGBTI. Ou seja, nós damos apoio em situações de violência na família, que também é enquadrado como violência doméstica em Portugal, a violência no namoro, a violência em contexto escolar e situações de crise e vulnerabilidade. E temos, mais recentemente, desde janeiro, um apartamento de autonomização para a juventude, para os jovens LGBTI que sejam vítimas de violência doméstica, expulsão de casa ou estejam em situação sem abrigo. Nós fomos fazendo este trabalho sempre com uma perspectiva de 2 caminhos paralelos, de fazer o mainstreaming, de fazer a formação, a consultoria de todas as respostas gerais, porque obviamente nós não vamos chegar a todos os locais do país, mas por outro lado também darmos as respostas especializadas enquanto elas forem necessárias. O trabalho então, que se calhar tem aqui mais interesse de falar concretamente na área de educação. Nós na Casa Aqui preocupámos muito na realidade, porque nós temos em Portugal disto, não é? Que temos boas leis, mas o problema é depois a execução. E de facto a lei de educação sexual já tem bastantes anos, é desde 2009, mas ninguém estava a monitorizar como é que ela estava a ser executada nestas temáticas. E nós propusemos de facto fazer um estudo também, que ainda não apresentámos os resultados, mas espero que até ao final do ano sejam apresentados, de como é que as coisas estavam a ocorrer. E ao mesmo tempo fizemos, creio eu, que não estou equivocada, as primeiras ações de formação acreditadas, portanto que dão créditos para professores do ensino básico até ao secundário. Portanto, não é o ensino superior, é o não superior, que tem estas temáticas incluídas. E temos apostado também no trabalho com a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos de Proteção de Crianças e Jovens, que temos um novo projeto com eles, que vamos lançar também no mês que vem, uma plataforma de consultoria, de apoio e de recursos para profissionais de educação e profissionais de proteção de crianças e jovens, que vai ser um género de rede social, mas um espaço seguro onde possam trazer as suas questões, que no fundo vai complementar o trabalho de consultoria que já fazemos no Gabinete de Apoio à Vítima. Eu, obviamente, que em termos do trabalho que eu faço, e há pessoas que trabalham estas questões na sensibilização de formação nestas temáticas de formas diferentes, eu começo sempre pela igualdade de género e igualdade entre mulheres e homens, basicamente, portanto, porque isto está tudo ligado, obviamente. E essa base é sempre apresentada e parto daí para se perceber onde é que depois o resto toca e como é que o sexismo acaba por ser a fonte da homofobia, da transfobia, interfobia, bifobia, por aí adiante. E muito ao espírito dos estudos culturais, eu acabo por trabalhar muito na perspectiva das narrativas, dos significados das representações à volta dos corpos. E nem eu tenho uma posição muito particular, portanto, eu não nego a materialidade dos corpos e eu acho que isso também é importante porque eu estou a dar formação a pessoas
que no seu dia-a-dia não têm contato com a teoria queer, nem com estudos de género, nem nada disso. Eu acho que nós temos de ser terra a terra e acessíveis. E para muitas pessoas, algum do discurso que nós temos, que se percebe, quando explicado de onde é que vem e o porquê, não lhes faz sentido. E eu prefiro ser muito realista, e isso é um dos comentários que fazem muitas das formações na avaliação, é que nós somos muito realistas, que damos a oportunidade para as pessoas dizerem o que quiserem dizer. Portanto, o espaço é seguro, é aberto, não há coisas proibidas, porque aquilo que for dito vem cá para fora e nós podemos desmontá-lo. Se nunca for dito, nunca vamos poder discutir nem desmontar. Portanto, podem dizer o que quiserem, mesmo que achem que vai ofender ou que vai ser uma barbaridade, é para ser dito e para trabalharmos. E dentro desta perspectiva das narrativas sobre os corpos e as representações e os significados, eu obviamente que parto desta base e esta concepção do dimorfismo sexual, em que há supostamente, classicamente, dois corpos diferentes, que já sabemos que não é verdade, mas que é o mais normativo, não é? O mais comum, e a lógica das pessoas sobre isso concorrer para a reprodução. E depois toda a construção que está à volta, não é? Dos papéis que estes corpos têm, com as suas diferenças mais significativas, porque sabemos que os corpos entre si são todos diferentes, não é isso que está em causa, mas dentro daquilo que é a reprodução, quais é que foram as construções sociais e aquilo que foi construído à volta disso? E vamos desmontando, e parte muito deles, e eu até começo as minhas dinâmicas com um desenho de duas figuras sem nada, e no início punha homem ou mulher, depois comecei a ser mais provocador e pus fêmea e macho, porque é o termo biológico, não é? E elas depois partem daí para mostrar, então, como é que eu percebo que este corpo é de fêmea e como é que eu percebo que este corpo é de macho. Pronto, e aí vamos trabalhando por aí adiante. Obviamente que eu na progressão que eu faço este trabalho, para falar de algumas bases que são importantes trabalhar, como a questão da tríade do crime, pecado e doença, dos 3 Is, da invisibilidade, do isolamento e do insulto. Eu acabo por estratificar e geralmente faço a cabeça das pessoas explodir, segundo o seu discurso, não é? Eles ficam em confusão no meio das horas todas de formação e eu prometo-lhes sempre que nós vamos a um ponto de remate, não é? Porque senão as pessoas dizem que estão ali a pairar e que aquilo é muita informação e é tudo muito complexo. Mas eu acabo de estruturar, obviamente, com as 4 dimensões da sexualidade humana, portanto, e vamos vendo que, pronto, percebemos que o binarismo não é real, não é? Tanto na biologia, porque há pessoas intersexo, tanto na identidade de género, porque há pessoas não binárias, mas também vamos percebendo como é que as coisas se relacionam ou não se relacionam de todo, e portanto eu falo do sexo biológico, portanto essa categoria é colocada lá, falo de identidade de género e falo de expressão de género, e também de uma forma um pouco diferente, se calhar, de como as pessoas costumam usar. Eu foco-me acima de tudo em expressões de género normativas e não normativas, portanto, obviamente delas há a feminina, há a masculina e a andrógina, não é? Mas isso já são as categorias que nós criamos com base naquilo que na nossa cultura e neste momento nós acordamos que é feminino, que é masculino e que é andrógeno. E depois, obviamente, que a última é a orientação sexual, em que temos a maior parte das mais clássicas, com a novidade da pansexualidade, que a maior parte das pessoas não sabe o que é um dos termos que lhes faz muita confusão junto com o intersexo. E acabo por, no fundo, o meu discurso principal, mas não único, há uma série de provocações que eu faço ao longo das formações também, é de perceber que há uma diversidade maior do que aquilo que nós julgamos e que nos é transmitido desde que crescemos normativamente, e que não há esse binarismo no fundo, não é? E que essa diversidade tem de ser reconhecida e validada e respeitada. Portanto, os direitos das pessoas têm de ser reconhecidos. E é basicamente abrir a mente das pessoas para esse reconhecimento e para aceitar as pessoas como elas são e mais, não estereotipar ninguém, porque no fundo cada pessoa é uma pessoa. Ao narrar os acontecimentos de sua infância, enquanto vivia em um lar patriarcal e disfuncional, Hooks constrói um discurso sobre como as masculinidades articulam, né, alguns dispositivos de repressão, e a partir disso ela tenta compreender essas dinâmicas. Para a autora, há uma dimensão psíquica no dispositivo da masculinidade que promove um senso de subjetividade dos homens, são esses sujeitos sociais que são construídos a partir do discurso da masculinidade, promove um senso de subjetividade que se distancia do bem-estar psicológico e que é um argumento que fica claro principalmente no The Will to Change, quando ela vai começar a discutir mídia e as regulações psíquicas do sistema patriarcal.
Em consonância a Judith Butler, no livro A Vida Psíquica do Poder, Hooks também está interessada em compreender as dimensões psíquicas do poder estabelecido pelo dispositivo de masculinidade. Ao passo que Butler se pergunta sobre quais mecanismos psíquicos o poder opera no ato de se tornar sujeito, Hooks busca compreender a manifestação psicológica, em suas palavras, do patriarcado nos sujeitos sociais. Conforme Hooks, abre aspas, o patriarcado, como sistema, tem negado aos homens o pleno acesso ao bem-estar emocional, o qual não é equivalente a se sentir recompensado, bem-sucedido ou poderoso devido à sua capacidade de impor controle a outras pessoas. Fecha aspas, essa é uma citação do The Will to Change. Nesse sentido, Hooks utiliza o termo patriarcado capitalista imperialista de supremacia branca para nomear um sistema de dominação que fundamenta a política nacional, tanto nos Estados Unidos, e eu arriscaria dizer que mesmo de forma diferente em outros países também, outros países ocidentalizados, né? Porque essa questão da nomeação no pensamento de Hooks ela é central, e a gente pode compreender essa questão da nomeação a partir da teoria dos atos de fala, do linguista Austin, que depois vai ser aperfeiçoado pela Butler, com a teoria da performatividade, que compreende a fala enquanto um dispositivo que, ao passo que nomeia, também constitui uma realidade, digamos assim. Nesse sentido, a Hooks, lá no The Will to Change, vai dizer que vai se fazer a pergunta: como então podemos lutar contra uma realidade que não pode ser nomeada? Como podemos combater um sistema que não pode ser nomeado? Nesse sentido, ela vai construir uma narrativa acerca dos processos performativos e políticos da linguagem, e vai reivindicar a linguagem enquanto um instrumento de luta, enquanto um instrumento que permite com que nomeemos a nossa realidade para que, posteriormente, possamos combatê-la e transgredi-la, que é um passo importante no pensamento de Bell Hooks, né? Sendo um sistema de dominação, então, não há como compreender plenamente o papel do patriarcado ocidental sem compreender também as suas regulações psíquicas, as quais organizam processos de socialização e ritos de passagem, como diria a antropóloga Miriam Grossi, que criam as categorias homem e mulher, que servem como categorias organizadoras para a epistemologia binária do Ocidente, como diria Paul Preciado. Eu gostaria, dessa forma, de trazer outra questão importante para Bell Hooks, para a nossa conversa: as articulações ideológicas do sistema patriarcal. Embora Bell Hooks não realize as suas análises a partir da categoria imagens de controle, da socióloga Patricia Hill Collins, Hooks faz importantes considerações sobre a dimensão ideológica, sobretudo das representações que são produzidas por esse sistema de dominação. No que tange a discussão sobre representações, Hooks salienta que as imagens têm uma dimensão ideológica, e eu acrescentaria ainda que tais imagens também organizam um dispositivo de regulação psíquica do patriarcado capitalista. Nesse sentido, a configuração sociopolítica do patriarcado imperialista, como diz Hooks, emerge como sendo um dos nossos problemas. E aqui na minha fala, os usos de patriarcado capitalista, patriarcado imperialista ou patriarcado capitalista imperialista de supremacia branca têm o mesmo sentido. Eu só estou aplicando contrações para otimizar a pronúncia de um conceito que é extenso, né? Então, eu estou visando nomear o mesmo sistema de dominação. E compreendendo o patriarcado enquanto sistema de dominação, os enquadramentos ideológicos emergem justamente como categorias que organizam as relações de poder. Assim, a contribuição é importante porque, a partir do conceito de imagem de controle, segundo Winnie Bueno, uma importante intelectual feminista e pesquisadora do pensamento de Collins aqui no Brasil, é possível compreender as dinâmicas de dominação dos sistemas de dominação e opressão que se fundamentam em opressões interseccionais entre raça, classe, gênero, etnia e outros marcadores da diferença. Esse é um dos fundamentos da crítica da Bell Hooks ao feminismo liberal, por exemplo. E aí ela vai se perguntar: se os homens não são iguais entre si dentro da estrutura de classe patriarcal, capitalista e supremacia branca, com quais homens as mulheres querem se igualar? Isso ainda em 84, no livro Feminist Theory. No caso dos homens negros, as imagens de controle atuam na construção de estereótipos e representações que os animalizam e hipersexualizam seus corpos, construindo assim a noção de que homens negros são, por natureza, sexualmente ativos e que têm pênis maiores, por exemplo. No entanto,
deve-se salientar que as imagens de controle nem sempre desempenham um papel negativo no imaginário social. As imagens de controle, como observa Collins, também só podem ser benéficas, especialmente para os homens brancos. A grande questão das imagens de controle é que elas organizam necessariamente as nossas relações de poder. Tudo é sobre poder, e não podemos nos esquecer que o gênero é também uma categoria de poder. Em Reconstruindo a Masculinidade Negra, que é um ensaio de Hooks de 92, que está lá no livro Black Looks, que aqui no Brasil chega como Olhares Negros, analisa os fatores que contribuem para construções de masculinidades patriarcais a partir das imagens de controle da masculinidade negra e dos homens negros, considerando o papel dos meios de comunicação social na construção de imaginários sociais. No caso dos homens negros, a questão é profundamente discutida por ela em We Real Cool, Black Men and Masculinity, que chega aqui no Brasil. A expectativa é ainda este ano, mas talvez chegue no próximo ano, sob o título de A Gente é da Hora, com tradução minha. E aí, nesse livro, ela vai analisar especificamente os processos de construção de si e do outro que são organizados por interpelações específicas no que tange a experiência vivida de homens negros. Nesse sentido, a principal crítica de Bell Hooks ao patriarcado imperialista é evidenciada. As representações dos homens negros que são construídas pela supremacia branca organizam as dinâmicas das masculinidades patriarcais negras e, portanto, naturalizam a animalização e emasculação desses corpos a partir de uma ideologia de dominação e de uma destituição ontológica desses sujeitos. Para desmantelar esse sistema de masculinidade patriarcal, Hooks sugere, então, a construção de uma masculinidade feminista. De acordo com ela, os homens precisam do pensamento feminista. Historicamente, as masculinidades patriarcais, fundadas em relações de dominação e violência, têm afastado os homens do pensamento feminista. Afinal, o pensamento feminista, para Bell Hooks, é um dos principais movimentos por transformação, é um dos mais importantes movimentos por transformação e justiça social. Definido como um movimento para erradicar a opressão sexista, no pensamento de Hooks, o feminismo seria o único caminho para construirmos novos modelos de masculinidade. Dado que o gênero é uma categoria de organização e hierarquização social, e que as masculinidades são definidas como relações de poder, o feminismo opera de forma a erradicar essas dinâmicas de poder e a possibilitar a disputa coletiva por um novo paradigma social baseado na solidariedade política que se organiza a partir daquela categoria da mutualidade revolucionária que é importante para Bell Hooks. À guisa de conclusão, uma das minhas principais hipóteses a partir do estudo e tradução do pensamento de Hooks é que a sua proposta das masculinidades feministas se organizam a partir da reorganização das políticas de reconhecimento, das estratégias de regulação psíquica e significação que são construídas pelo sistema patriarcal e capitalista. É preciso ressignificar a natureza do ser a partir de uma nova dialética e, portanto, a partir de uma nova política da masculinidade, uma vez que essa dinâmica de apreensão do ser e de organização das nossas relações não pode mais ser organizada por relações de poder, tal como são organizadas hoje. Há, nesse sentido, algumas ressalvas que podem ser feitas em relação à proposta de Hooks no que tange às masculinidades feministas, como o fato da autora, por exemplo, promover uma ressignificação e não um horizonte pós-masculinidade. Mas quem sabe isso não seja um tema de uma nova conferência ou de um outro diálogo onde possamos tecer outras reflexões sobre o pensamento de uma autora tão fundamental para a epistemologia feminista. O que eu pretendo enfatizar com essa discussão é a importância que Hooks dá aos processos de nomeação da opressão e exploração sexistas para que possamos construir estratégias de resistência e articulação política para a erradicação desses sistemas de dominação. É nesse sentido que o ativismo feminista, o qual compreende esforços mútuos e plurais, exerce grande importância na construção de um novo horizonte político e também de um novo paradigma social a partir de uma nova gramática ontológica. O contributo intelectual de Bell Hooks tem muito a contribuir, com os ativismos políticos em diversas frentes de resistência e com as mais diversas discussões que são realizadas no campo da educação, filosofia, estudos culturais, entre outras áreas que permeiam o pensamento de Hooks. Nesse sentido, considero terem sido os meus esforços de tradução e difusão de uma autora tão fundamental quanto Hooks importantes e fundamentais, lá em 2018, para que sua voz, e a voz é um elemento fundamental na obra de Bell Hooks, seja cada vez mais ecoada de forma responsável,
crítica e ampliada para que juntos pudéssemos nos aproximar de sua grandiosidade e de seu pensamento. Eu quero falar um pouco sobre algumas coisas que eu tenho feito, mas, sobretudo, como fui apresentada. Marie falou que eu sou uma travesti da educação e na educação, o que significa que, quando eu fiz a minha formação escolar, eu já era travesti. Eu já convivia com o olhar de reprovação, de abjeção e de exclusão da sociedade. E a gente vai pensar isso, porque hoje, como uma travesti da educação, eu utilizo todo esse aparato que eu vim desenvolvendo em meus mais de 20 anos de docência, quase 30, em vários espaços, dentre eles o Reino Unido e também no Brasil. Uma das coisas que eu fico pensando também é o modo como essas particularidades que vão afetar o corpo dessa sujeita podem comprometer o olhar e a acuidade com que vai compreender algumas emergências. Por exemplo, eu faço a tradução em 2019 do relatório da ANTRA. Sou uma das autoras do relatório da ANTRA, que vai fazer o levantamento de mortes de pessoas trans e transexuais no Brasil, mas também junto a Bruna Benevides, educadora social, e Sayonara Nogueira, geógrafa, mas sou também a pessoa que vai fazer a tradução desse documento para a ONU e acaba indo para o Transgender Europe. Ou seja, a gente tem aí um combo de coisas que só vão acontecer a partir do olhar imbricado de certas pessoas que estão constitutivamente sendo excluídas ou inseridas ou percebidas ou não percebidas, visualizadas ou invisíveis nesses diversos processos. Sou avó e trago essa categoria de vovosidade de avó porque tenho um filho de 30 anos. E ao meu filho, ninguém pergunta, por exemplo, sobre relações mais específicas de pai e filho, mas perguntam a ele como é ser filho de uma travesti. Mas ninguém me pergunta como é ter um filho hétero, por exemplo. Né? Um filho assentado ali nessa matriz que vai formar toda essa sociedade dentro da sua máquina iterativa, né? Ou de iterabilização. Eu sou formada pelo kit hétero, que é aquele kit que a maioria das pessoas do Ocidente, e também algumas, né, no Oriente, são formadas, onde o que se diz e o que traz à frente da norma é o falo, e esse falo enquanto instância de poder masculinista. Ora, a gente pode pensar uma série de coisas que nos vão agregar valor aqui, e a nossa discussão ela é em vários campos. Ela é bio, ela é psico, ela é social, ela é, sobretudo, relacional, mas é uma discussão epistemológica. Dessas várias epistemologias que Boaventura, por exemplo, chamaria de abissalidades, né, ou da categoria do abissal, que não estão constituídas ou que são ou que estariam dentro dessa cultura que é normativa, hegemônica. Essa palavra eu não sei muito como a gente poderia, mas é o que se aproxima daquilo que eu penso, e estruturante. Ou seja, eu sou uma mulher que há quase meio século penso como fazer valer ou possibilitar a potência de compreensão de um mundo que não foi feito para mim. Então, quando eu digo, quando eu ouço alguém dizendo vamos dar voz, vamos lançar luz, vamos melhorar as nossas lentes, eu percebo que são dinâmicas de uma composição, de uma gramática que não me cabe, porque é uma gramática capacitista. Então, como sendo uma outra categoria de mulher
não menos mulher, mulher, mas uma outra categoria que é deslegitimada por muitas ou por algumas mulheres ainda, eu preciso trazer à cena que o que faz essa composição em 2020 serão essas políticas relacionais. Ora, a gente sabe que existe uma máquina que vai produzir essa compreensão. Essa máquina é dada a partir dos indexadores. Elas estão apegadas à palavra, à língua. Existe um giro linguístico que vai acontecer aí no mundo a partir dos anos 60, 70, onde funde-se ou onde complexifica-se as ciências psi e as linguagens, não é? Esse dito giro linguístico, ele vai permitir que a gente compreenda ou vai trazer melhor apuração para que a gente sinta o que é a política de citacionalidade. E é interessante porque aqui conversando, eu poderia citar, por exemplo, nessa política de citacionalidade, Miriam Grossi, Maria Luísa Hilburn, Paula Regina, Fátima Lima, Sherry Clark, Glória Anzalduar, Audre Lorde, Gayle Rubin, Judith Butler, Jaspir Pur, Fátima El Tayeb, a Paola Baqueta e tantas outras lésbicas que facilitam o meu pensamento enquanto mulher. Por outro lado, eu ainda percebo que, como diria Audre Lorde, entre tantas mulheres, eu ainda, por vezes, sou vista como de uma outra categoria. Eu estou falando de inserção em uma máquina de iteração, a iterabilidade de Judith Butler ou de Foucault, ou a citacionalidade que esses autores trazem. Quantos de nós citaram travestis em suas falas, pessoas trans? A política de destruição, ela não é sexista, ela é cissexista. E ela é cissexista uma vez que ela obriga que mulheres, sejam elas quais forem, desempenhem papéis ditos femininos. E ela diga a homens, sejam eles quais forem, que desempenhem papéis ditos masculinos. Não à toa, uma barba não é um símbolo qualquer. Não à toa, um brinco, um batom, um adereço não é um símbolo qualquer. É um símbolo de atrevimento que, de cima para baixo, ele pode cair no piadístico, como são tantas travestis para o mundo hegemônico, para esse sistema dominante, normativo, estruturante, ou qualquer outro nome que lhe ajude ou facilite na sua compreensão. O que a gente vai pensar é que, para a quebra dessa neomaquinaria, que é uma maquinaria iterativa de compreensões culturais, mas também aplicadas pelo capitalismo e pelo colonialismo, como que a gente pode pensar a quebra ou a modificação ou estruturação diferenciada dessa máquina, se não a partir de um corpo que esteja completamente avesso, e aí não é o corpo queer. Eu estou falando do corpo travesti, eu estou falando de um corpo trans. O corpo travesti, ele acentua, e ele acentua porque pessoas trans expostas a hormonização, elas podem se adequar mais facilmente a uma leitura dada como padrão dessas sexualidades, desses roteiros sexuais, né, como diria Talcott Parsons, desses scripts de gênero. Mas, olha, eu não estou discutindo aqui os scripts, eu estou complexificando a inserção de um corpo que não foi provado, ou que não foi trazido, ou que não foi pensado para essa inserção. Eu estou trabalhando uma coisa que eu tento pensar como modificar a matriz reproducional, aquela matriz cis-heterossexual que a Butler, por exemplo, apresenta. No Rio de Janeiro, até o final de abril, nós tínhamos 523 retificações documentais. De 2018, que é quando o Brasil permite aos sujeitos
fazerem a retificação documental do seu nome cisgênero. Até abril, nós tínhamos 523 pessoas. Ou seja, dessas 523 pessoas, eu podia trazer aqui uma divisa, mas eu prefiro não fazê-la por pensar a intersexualidade como uma potência inexistente nessa discussão. Eu penso que, junto com quem assiste, será que a gente está preparado para poder falar de uma educação, de uma sociedade, de uma juventude, ou de qualquer coisa sem um ativismo que seja político e que modifique essas estruturas epistemológicas? Haja vista que a primeira travesti do Brasil, ela é chamada Chica Manicongo, e a sua morte é em 1592. Os escritos estão em um dossiê temático, organizado por mim, pelo professor Felipe Carvalho e pela outra travesti, doutoranda Gabriela Silva. Nesse dossiê temático, a gente tem, a partir de uma travesti chamada Jaqueline Gomes de Jesus, o texto de Chica Manicongo. Ora, como fazer se não somos nós, imbricadas nesses tantos saberes, a trazer tantos dados? São 92% de pessoas como eu, travestis, que ainda recorrem à prostituição no Brasil como modo de sobrevivência. Esses dados são repassados ao Transgender Europe e eles vão ecoar em outras partes do mundo, mas ainda de um modo muito apequenado, sem muita especificidade, porque outras demandas sempre ganham essa frente. Toda vez que a gente vai falar desse corpo, seja ele qual for, porque basta ser travesti para você ser colocado em uma outra condição. É diferente de outras condições, por mais que a gente pense as interseccionalidades tantas. A gente pode pensar em interseccionalidade territorial, por exemplo, travesti de favela, mas a gente ainda consegue pensar uma coisa pior do que ser travesti de favela, que é a travesti migrante. Crianças que, ao perceberem-se com um script de gênero sendo desenhado diferente daquilo que a matriz normativa produz, serão expulsas de suas casas. O ano passado, 2019, a morte da travesti mais jovem contava com 13 anos de idade. E aí eu pergunto, o que é juventude para uma população que vive 35 anos em média? Ora, a gente pode seguir por vários dados, podemos falar de condições, em quais condições, mas o fato é, diria Lyotard, né, que o ápice da consciência há de chegar, e há de chegar por alguns sujeitos, nem que seja trazendo desta forma. Para finalizar, para fechar, eu não sei como é que está o tempo ainda, se eu tenho tempo, mas enfim. Mas caminhando para fechar, a gente teve aí, em 2017, 118 mortes, 2018, 113 mortes, 2019, 76 pessoas trans mortas, único e exclusivamente por serem trans. Em 2020, apenas no primeiro semestre, foram 129, dessas 16 suicidados. A gente não utiliza mais suicidas, mas suicidados, porque sempre existe uma causa que deveria ser uma preocupação de Estado, mas que ainda não consegue emergir. No Brasil, duas pessoas muito interessantes, muito bacanas, muito comprometidas com o social, desenvolveram uma página chamada Inumeráveis. Nessa página, pessoas que foram mortas durante a pandemia do Covid, e eu estou falando dentro desse período, eu continuo em período pandêmico, eu continuo me resguardando até que haja uma vacina. Sou uma pessoa que alguns chamariam de grupo de risco, mas como sou também uma compreendedora dos 40 anos do HIV, evito também dizer que A ou B são grupos de risco, dado o que a gente tem visto de uma doença que atinge pessoas de diversas idades e condições.
Essa página chamada Inumeráveis, ela retrata pessoas que foram embora por conta do Covid. Essas pessoas que deixaram essa vida quando o mundo acabou para elas, porque o mundo acaba todo dia para alguém, essas pessoas que foram embora, elas têm as suas histórias contadas. E, ao terem as suas histórias contadas e narradas nesse site, por pessoas, por jornalistas, 2 palavras são as mais ditas nas comemorações: futebol e cerveja. Eu fico feliz que sejam assim lembradas. Entretanto, eu preciso dizer que nesse mesmo site, apenas uma história de uma travesti foi contada. Apenas uma trans consta em milhares de relatos. Eu pergunto, será que é normal ser invisível desse mundo? Eu acho que eu termino por aqui. Sempre com a base das questões dos conceitos de género e o género enquanto construção social e género enquanto identidade e expressão e a referir-se às categorias sociais. Portanto, eu trabalho sempre as questões mesmo de base. Eu ponho questões que têm a ver com a desigualdade salarial, com violência, com aptidões. Portanto, eu pego em tudo aquilo que é as questões que estão aqui à volta da representação, o cor-de-rosa, o azul, as roupas, portanto, tudo que são aqueles, as representações que são utilizadas, ou as associações que existem dentro do género, para se perceber do que é que se trata, porque muitas vezes o que nós temos é que as pessoas dão como adquirido que as coisas são assim naturalmente para todas as pessoas e sempre foram assim e é assim que é, não tendo consciência que ao longo da história, portanto, eu conto histórias desde quem é que foram as primeiras pessoas que usaram sapatos altos, que foram os soldados persas, e acham maravilhoso aquilo, não é? Afinal, foram homens que usaram, obviamente tinha uma função, que era o caso do estribilho do cavalo, mas estas pequenas coisas para começarem a desmontar que isto não é assim porque sim, é porque alguém coletivamente decidiu que sim, e tal como decidiu que sim, nós podemos decidir que não, não é? Portanto, fazer esse trabalho. E partir daí depois para uma intervenção mais concreta no papel, nosso papel enquanto par perante a violência. Portanto, eu já fazia esse trabalho nas questões numa perspectiva interseccional, porque eu fiz um projeto na Fundação Nacional das Associações Juvenis que tinha a ver com a igualdade e a diversidade em geral e as várias categorias, e daí trabalhava muito a questão da exclusão e da inclusão e qual era o nosso papel e das dinâmicas de poder, como já fomos falando aqui, e como muitas vezes somos nós que abrimos uma brecha e essa dinâmica de poder desmancha-se, e também a questão do poder dos números, não é? E na escola é muito importante porque frequentemente há muitas pessoas que estão a assistir a situações de violência e não concordam e calam-se. E porquê? Porque têm noção de que é um risco, não é? Manifestarem-se, e temos essa dificuldade, e aqui não é só isso, é porque estas categorias, ao contrário de se calhar outras em que eu se defender uma amiga minha negra, ninguém vai achar que eu sou negra, obviamente não tem problema nenhum, mas se eu defender a minha amiga lésbica, eu rapidamente a seguir posso ser chamada de fufa ou outra palavra, não é? Há essa dificuldade extra, às vezes, de tomar uma posição de aliado ou de aliado para com as pessoas que são LGBTI. E, portanto, o trabalho é muito o que é que tu farias no lugar, e muitas vezes, e faço mesmo ações concretas de simulação de situações de violência que nós conhecemos, que temos histórias reais, e dizemos então, o que é que tu, se estivesses no lugar, o que é que farias? E depois as pessoas dizem todas, dava um TBF, ou dava um murro de volta. E dizias, tens a certeza que farias mesmo isso? E depois eles dizem, se calhar não é? Depende. E, portanto, o trabalho é um pouco dizer, então, o que é que uma pessoa, se estivesses nessa situação, o que é que gostarias que acontecesse? O que é que gostarias que fizessem por ti? Portanto, aqui no fundo é tentarem perceber, espera aí, eu tenho poder, eu, que estou aqui de fora, tenho poder, e se calhar eu posso fazer toda a diferença. Obviamente eu não digo agora vou fazer intervenção à torta direito, porque há risco, não é? A pessoa que está a tentar intervir pode ser vítima de violência também. Mas perceber que se não for assim vai ser muito mais difícil. Portanto, tem de ser o coletivo, e vai dentro justamente do discurso do Vinícius, tem de ser o coletivo a fazer esta mudança e ter esse papel pedagógico e ativo de estar atento à violência à volta e dizer, espera aí, isto diz-me respeito.
Eu vou contar o fato de ser eu, por exemplo, a primeira travesti da UERJ. Isso é uma matéria que está no jornal, consulte o Google, está lá. Sara Wagner York, a primeira trans da UERJ. Eu pergunto, em 2014 eu entrei na UERJ. Será que eu sou a primeira? Não, não sou a primeira. Mas sabe o que me fez ser a primeira e virar uma manchete de jornal? O fato de ter utilizado de processos jurídicos para modificação estrutural dos formulários nesta universidade. Então, na UERJ, o nome social passou a ser utilizado, a partir de 2014, por um pedido meu. Quer dizer, outras pessoas não tentaram fazer isso antes? Essa que é a nossa questão. Então, não basta estar fazendo para si. Ora, eu posso fazer 3.000 estudos e trazer todos eles aqui e apresentar academicamente falando. Mas na praxis, naquilo que Paulo Freire diz que é aproximar a teoria da prática, como que você está tocando essa que vem atrás de você? Será que você é eternamente a primeira? Não vai ter uma segunda, uma terceira? Então é pensando nessa segunda, nessa terceira, na milésima, que a gente fica pensando em políticas públicas aplicáveis, como é, por exemplo, pílula anticoncepcional para mulheres cisgêneras, que não faz o menor sentido para mulheres lésbicas, por exemplo. Qual que é o sentido de uma pílula contraceptiva para mulher lésbica? Não tem. Pode ter quando a gente vai falar que isso pode regular fluxo, pode ser de um outro campo. Mas em nível reprodutivo, a gente precisa de políticas públicas específicas para determinar, para cada letrinha dessa que a gente traz. Eu parto de uma compreensão de que, de que existe uma diferença entre ativismo e militância, né? Muito fundamentado, inclusive, pelo que a Bell Hooks e Paulo Freire vão estar dizendo, inclusive, sobre isso, né? E aí eu compreendo a militância enquanto algo que está mais ligado à constituição de frentes de resistência, por exemplo, está relacionado a organizações coletivas, mobilizações, partidos coletivos, enfim. Eu não me organizo dessa forma, né? E aí por isso que eu parto, inclusive, de dois conceitos que eu acho centrais, que é o conceito de ativismo político e intelectual, para nomear minha prática política, digamos assim, enquanto uma prática que se articula, sobretudo, a partir da academia. Então, eu estou mais interessado, e aí quando a gente fala de ativismo, eu já estou expandindo essa noção de se mobilizar para uma mudança social, por exemplo, ou se mobilizar, mas se mobilizar de uma forma de uma maneira que não esteja ligada diretamente a uma instituição, por exemplo, né, que é o que eu faço. Eu me mobilizo com pessoas específicas ou sozinho, dependendo do contexto. E aí, o que eu estou mais interessado nesse momento, talvez isso mude, eu sou jovem, as coisas mudam e assim funciona a vida, né? Eu estou mais interessado em disputar algumas questões específicas, né? Sobretudo dentro da academia. Disputar, por exemplo, questões de produção de conhecimento, disputar a inserção de autores como Bell Hooks, que eu organizo os meus ativismos a partir do pensamento de Bell Hooks, justamente porque eu compreendo, muito influenciado pela Bell Hooks, uma relação muito forte entre isso que a gente chama de prática, isso que a gente chama de teoria, né? A questão da formulação de uma formulação teórica que se organiza a partir de uma experiência vivida, que é o que a Bell Hooks faz em grande parte da sua obra. Eu acredito que isso pode fornecer para a gente construções coletivas muito mais potentes e palatáveis, digamos assim, para a gente conseguir avançar no nosso objetivo enquanto ativistas, movimentos